Graças e paz, meus amados. Estamos aqui de novo para meditarmos na palavra do Senhor, amém? Para nossa meditação eu quero trazer dois versículos que está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Uma carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta dele, que diz assim: Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amados, possivelmente há quase 2000 anos atrás essa carta foi escrita para aquele tempo, para aquela época. E a gente sabe que a Bíblia se renova a cada momento, a cada instante em que a gente abre, medita e recebe ela para uma vida de prática. E ela atualiza para esse tempo de hoje, que não é diferente, meus amados. Paulo aqui, na segunda carta aos Coríntios, fala: Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Amados, quem está perecendo? Aqueles que ainda recusam ou não assumiu verdadeiramente de todo o coração a Jesus Cristo como Senhor, como Senhor e Salvador de suas vidas. Esses estão perecendo. O evangelho está encoberto para eles. Sabe por quê, amados? Eu vou trazer uma experiência da minha própria vida. Eu me converti lendo a Bíblia. E na época eu estava me envolvendo com o espiritismo, estava para fazer um pacto com as trevas, quando a palavra de Deus pelo Senhor foi colocada em minhas mãos e eu comecei a meditar. E eu falo que a palavra de Deus, ela liberta. E a gente, todo instante que a gente medita nela, a gente está recebendo algo novo de Deus, está recebendo libertação de Deus, cura de Deus, restauração, transformação, capacitação, direção, orientação, instrução, conselho, profecias, promessas. Tudo está na Bíblia. Então, há 25 anos atrás, quase já 26, em que eu estava ali pronto a fazer o que eu entendo hoje como uma loucura, uma besteira da minha vida, a palavra de Deus veio em minhas mãos e me libertou. Naquela época eu era um cego e eu estava perecendo. Mas quando ela veio e eu comecei então a meditar nela, ela começou então a me tirar a cegueira, começou a me libertar. E eu fui deixando de perecer pela escravidão do pecado, pela escravidão deste mundo. O evangelho hoje é muito mais pregado, tem muito mais liberdade, muito mais formas de acesso a ser ministrado na vida das pessoas do que há 25 anos atrás. Quando eu paro e olho hoje e percebo como que a mídia, televisão, rádio, internet, outdoor, tantas igrejas abertas, se tornou muito fácil pregar o evangelho, ouvir o evangelho, receber o evangelho. Questões em que naquela época já não era tanto assim. E muito mais tempos atrás, 30, 40, 50 anos, mais difícil ainda. Então, meus amados, hoje perece ainda quem quer se escravizar pelo mundo, se deixar ser escravizado pelo mundo, vai se encontrar nessa condição. Paulo deixa bem claro: mas se, duas condições, mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo, é que está encoberto. Isso é uma condição. A partir do momento que o evangelho é pregado, eu tenho a oportunidade de recebê-lo, no sentido por eu ouvir, por eu ver uma ministração, um vídeo, escutar um áudio, até mesmo escutar áudio da própria Bíblia, e eu não escolho aquilo que ela me orienta porque eu sou um descrente, ou porque a pessoa é um descrente, vai perecer. E tem muitos perecendo, meus amados. Tem muitos que o evangelho foi pregado, tem muitos que o evangelho está sendo pregado, mas estão virando as costas, estão negando
a verdade, estão negando o evangelho de salvação, o evangelho da libertação. Versículo 4 ele diz assim, o Deus, e o D de Deus aí é minúsculo, então, ou seja, o Deus deste século. Quem que é o Deus deste século? O mundo, as trevas, o anticristo, Satanás, seu reino. Quando Satanás foi expulso, ele foi lançado na terra com os seus demônios. E a Bíblia diz que este mundo jaz do maligno. Quem que é o maligno? Satanás e seus demônios. Então ele está aí, está cirandando por tudo quanto é lado, meus amados. E ele, infelizmente, tem cegado as pessoas. Olha o que a Bíblia diz aqui para nós. O Deus desta era cegou o entendimento do descrente. Tem às vezes pessoas, e eu conheço pessoas que leem a Bíblia, mas o diabo não deixa ela enxergar a verdade desta palavra, deste evangelho para a sua vida. E com isso elas continuam perecendo. Não tem nada a ver, não é bem assim, você é careta, você é antiquado. Tudo isso aí é taxado para quem realmente está pregando o evangelho, quem está indo diante dessas pessoas e que usa esses termos contra as nossas vidas. Eu não desisto de pregar o evangelho, eu não vou me desanimar de pregar o evangelho porque às vezes eu escuto aquilo que eu não gostaria de escutar. Porque quando a gente prega o evangelho, a gente deseja que as pessoas recebam, como nós recebemos, recebam de todo o coração. Aí você vai para a parábola da semeadura, você vai ver um cai em terra seca, outro cai em rocha, outro cai em pedregulhos e outro cai em boa terra. Mas que tá difícil a gente encontrar boa terra para pregar o evangelho, para semear a palavra do Senhor. Tá difícil, meus amados. Sabe por quê? Porque quanto mais se aproxima a consumação dos séculos, mais se intensifica a ação das trevas. E essa cegueira vai se intensificando cada vez mais, sendo cada vez mais forte contra a vida das pessoas, de forma que a gente mostra o reino de Deus, mas as pessoas continuam recusando. Mas se está encoberto é porque estão perecendo. Por quê? Porque o Deus desta era, deste século, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a palavra de Deus, meus amados. É a Sagrada Escritura. Independente da sua forma de fé e prática, independente da sua religião, eu quero deixar bem claro para vocês. Eu entendi isso, eu compreendi isso. Eu aceitei e recebi e vivo isso cada dia. Acreditar que a palavra de Deus, ela é a bússola de direção, de instrução para eu chegar à eternidade com Deus, diante de Deus. Não se esquecendo que todos, um dia vão dobrar os seus joelhos e confessar que o Senhor é Deus. Alguns vão confessar, reconhecer que Ele é Deus para a eternidade com Ele. Infelizmente, alguns para a eternidade com as trevas, para a eternidade com Satanás. Amado, você que me assiste agora, não sei onde você está, onde você se encontra. Talvez você ainda continue cego. Você continua cega. O evangelho tem sido pregado, o evangelho tem sido ministrado na sua vida, mas você ainda permite que o diabo mantenha essas escamas nos teus olhos, de forma que impeça você de ter o evangelho descoberto diante da sua vida para a tua libertação e tua salvação, para a tua cura. Meu amado e minha amada, acorde, enquanto é tempo. Isaías 55, versículo 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de clamar pela presença do Senhor. Eu não sei quantas vezes pessoas já foram colocadas diante de você, pregando o evangelho, falando do evangelho da verdade, mas você ainda continua resistente. E quanto mais você ouve, quanto mais você recebe, mais você continua com o seu coração duro. Eu não consigo entender, sabe, amados, quando a gente prega o evangelho, as pessoas se sentem atacadas, se sentem infligidas nos seus direitos, na sua liberdade de expressão. É muito interessante que as pessoas têm o hábito de dizer eu sou cristão, e porque professamos uma forma diferente pela nossa fé e prática, quando a gente vai falar com esses que se professam cristão, eles nos rejeitam, eles nos atacam. Talvez você que está me assistindo já fez isso várias vezes. O evangelho, como diz aqui, continua encoberto diante de você, porque você continua descrente. Sabe, amados, lá atrás, há 26 anos atrás quase, eu pensava que eu tinha o direito da eternidade.
Eu pensava que eu estava salvo. Porque desde pequenininho eu tive a oportunidade de ir em igreja evangélica. Não pelos meus pais, mas pela minha avó, que hoje é falecida, que faleceu com 105 anos. Na época eu tinha uns 6, 7 anos de vida. Ela ia na igreja evangélica buscar cura pelo filho dela, que não foi curado. Ela se revoltou e não quis continuar no caminho da verdade. Quando eu era pequeno também ainda eu tive colegas, amiguinhos que iam para a igreja evangélica e que eu tive a oportunidade de ir com eles. Ainda pré-adolescente eu tive uma família que o meu colega era, a família dele toda era cristã. Então desde pequeno o evangelho foi ministrado. Mas eu só vim conhecer com 23 anos. Olha só, 22 anos o evangelho ficou encoberto e eu ali perecendo, porque eu estava cego. Mas um dia meus olhos foram abertos. E eu venho sendo trabalhado e vou continuar enquanto eu estiver nessa terra, neste corpo. Eu vou continuar sendo trabalhado para apresentar diante de Deus na eternidade, para estar com Deus na eternidade. Eu não vou só apresentar, eu vou estar com Deus na eternidade. Então aqui Paulo, ele diz assim, olha, para que não vejam a luz do evangelho. Amados, o diabo não quer que você conheça essa palavra como luz, como verdade que ela é para a sua vida, para a nossa vida. Porque ele sabe que o dia que esse evangelho for descoberto diante dos teus olhos, que você lê não pelo intelecto, mas que o Espírito Santo trouxe ela revelada para a sua vida, rema para a sua vida, ou seja, direta para a sua vida, vai haver transformação na tua vida. A sua mente, os seus pensamentos, a sua atitude, sua forma de ver, de compreender as coisas irão mudar. Então, o Deus deste século, o príncipe deste mundo, tem te cegado. E você que está aí me assistindo, se você está debaixo dessa pressão da cegueira, desse impedimento pela cegueira de descobrir o que há de maravilhoso neste evangelho, tome uma posição. Talvez a sua vida só está descendo cada vez mais no fundo desse poço aí de perdição, de pecado, de desespero, de depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar, o espírito da morte se levantando contra você. E você está aí me assistindo, eu quero dizer para você, abra teu coração. Abra teu coração. Deixa o Espírito Santo remover essa escama pelo poder do Evangelho, da Palavra de Deus. Isso aconteceu comigo. Pode acontecer com você. Eu não estou aqui falando de alguém que eu conheci. Eu estou te falando de alguém que eu vivi e vivo com ela, que sou eu mesmo. Eu sei o poder deste Evangelho. Sabe por quê, amado? Eu sou assim, desesperado por leitura da Bíblia. Eu amo ler a palavra. Li muito pouco pelo tempo que eu sou cristão. Porque a Bíblia diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, sua justiça. E a forma de buscarmos é pela tua palavra. Então quanto mais eu leio, mais eu recebo do reino. Quanto mais eu leio, mais eu compreendo o reino de Deus. Quanto mais eu leio, eu conheço Deus, a vontade de Deus para a minha vida. Eu tenho oportunidade de escolha. E Deus tem me dado graça de escolher realmente sua vontade. Não sou perfeito, amados. A perfeição só será quando partimos dessa terra. Então eu quero chamar a sua atenção, você que está perecendo. Você que ainda tem sido fechado, ainda tem tido seu coração duro para o Evangelho. Abra teu coração. Pede ao Senhor nesta hora. E eu quero aproveitar a oportunidade junto com você, se você assim quiser, repetir esta oração junto comigo, pedindo ao Senhor para que realmente haja uma mudança, uma transformação na sua vida, de forma que a glória de Deus venha realmente resplandecer sobre a sua vida. Amém? Ore comigo, repetindo assim. Senhor Jesus, eu nesta hora, junto com teu servo, eu oro pedindo ao Senhor que entre no meu coração. Eu confesso o Senhor Jesus Cristo e reconheço e assumo Ele como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Que nesta hora o meu nome seja escrito no livro da vida. Que neste momento as cegueiras, as escamas caiam dos meus olhos e o Evangelho venha ser descoberto para a minha vida diante da minha vida. Perdoe os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados. Senhor Jesus, muito obrigado por esta oportunidade de orar com teu servo. O Espírito Santo me ajude a crer em todo o tempo nesta verdade que é a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado. Eu te agradeço, Senhor. Amém, amém e amém. Não perca tempo. Leia a Bíblia.
Medite na palavra do Senhor. Ouça Deus falando com você por meio da Sagrada Escritura. Amém? Esse evangelho está aí à sua disposição para ser descoberto diante dos teus olhos, revelado para a sua vida pelo Espírito Santo de Deus. Ele tem poder para fazer isso. Deixa ele fazer. Ele quer fazer. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Em nome de Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor.